Bom, no Visão de Mercado dessa semana, você acompanha aqui em mais de 60 cidades de TV a cabo. Você também acompanha o Visão de Mercado em nosso canal streaming, em todas as plataformas digitais, nos Estados Unidos, através da CNB, que é um canal para brasileiros, e em breve estaremos também no Grande ABC. E neste bate-papo gostoso que vamos fazer agora, a gente está com o Vini de Oliveira. Ele aí que é doutorando em negócios, consultor de marketing digital, mentor de startups, futurista, palestrante, é especialista em criação de estratégia de negócios e marketing, também resolução de conflitos, enfim, responsabilidade social, comunicação interpessoal. Vini, obrigado, né? A gente falou um pouquinho só do seu currículo, mas afinal, quem que é Vini de Oliveira? Bem-vindo ao Visão de Mercado. Pô, muito obrigado, Rogério, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho tão bonito que você faz aí no desenvolvimento dos negócios. E é muito importante esse networking para fazer com que a gente consiga contribuir com os empreendedores aí, né? Olha, o Vini é um cara que se preocupa muito em transformar ações em realidade, Rogério, porque o que acaba acontecendo? Muita gente hoje ela deseja, mas talvez não queira pagar o preço desse desejo. E minha trajetória como empreendedor me fez buscar muito isso intensamente. Desde onde eu venho, né? Eu nasci em uma família bastante humilde, nasci no Rio de Janeiro, no Morro do Jorge Turco, no Rio de Janeiro, no bairro de Rocha Miranda, vizinho a Madureira. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe onde é que fica. E, enfim, de lá até aqui, tá hoje conversando com você aqui de Lisboa, está ter tido oportunidade de visitar muitos países, principalmente a trabalho, contribuir com centenas de empreendedores na minha jornada, me fazem realmente um cara muito feliz e isso me encanta e me move todos os dias. E conta um pouquinho, Vini, como que você iniciou aí toda a sua trajetória aí no mundo da tecnologia? Olha, Rogério, minha trajetória, como eu falei, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Eu perdi meu pai muito cedo, numa violência de trânsito, numa briga de trânsito, meu pai foi assassinado, e desde os 9 anos de idade eu tenho que trabalhar. Então, realmente, a minha trajetória de vida aí, ela é bastante atribulada. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu era office boy num escritório de contabilidade e encontrei uma apostila de informática no lixo. E comecei a ler aquilo ali, achei encantador, nunca tinha ouvido falar sobre computadores, enfim, 12 anos de idade, há mais de 30 anos, não era tão fácil, não era tão acessível como é hoje em dia, né? E aí, um belo dia, o digitador do escritório, uma profissão que talvez muitos daqui que vão estar assistindo esse vídeo não tenham conhecido a função, o cargo de digitador. Ele faltou no escritório de contabilidade, e aí eu disse para o dono do escritório, disse, olha, eu posso ajudar aí, já que o digitador faltou. Ele disse, mas você nunca mexeu num computador? Eu disse, olha, se você ligar para mim, eu mostro para você que eu sei mexer. Eu só não sei onde é que liga, porque eu nunca tinha visto o computador, né? Via no escritório, mas não podia me aproximar daquilo. E decidi, diante dessa sexta-feira fatídica, já são mais de 30 anos aí na área de tecnologia, então eu tive a oportunidade aí de fazer um curso de eletrônica na antiga Escola Técnica Federal da Paraíba, onde minha família se mudou. Depois fiz o curso de jornalismo, sempre atrelando tecnologia à comunicação. Nessa época eu trabalhava para o UOL, um provedor de internet, né? E foram 6 anos trabalhando em provedor de internet. Depois tive a oportunidade de sair para o Brasil e sempre aí atrelando nas minhas atuações a tecnologia como o fio condutor dessa trajetória como profissional e como empreendedor. Então você saiu da datilografia para a informática. Exatamente. Fez curso de datilografia também? Fiz curso de datilografia. Eu estava conversando com meu filho, eu mostrando, tem uma máquina de escrever guardada em casa. Aí ele, pai, como é que isso aqui funciona? Hoje tem 9 anos. E eu fui mostrar para ele, disse, olha, na Copa de 94, filho, quando o Brasil foi campeão, o papai estava fazendo curso de datilografia naquela época. Rapaz, eu sou jornalista também, viu, Vini? Judiava muito trabalhar em jornal com datilografia. Mas você vê, né, a importância aí de conciliar o empreendedorismo na educação.
infelizmente, no Brasil, né, está se engatinhando muito. Agora que estão começando em algumas escolas particulares, aquele lance da educação, onde você já sai com um nicho de mercado na sua mente, mas, infelizmente, ainda isso não é o foco no Brasil. Como que você vê o trabalho de colocar, implantar o empreendedorismo na educação, porque independente, né, no futuro do adolescente, da criança, de repente ela não precisa ser aí um empresário, um empreendedor, mas ela dá um norte para a pessoa. Como que você vê isso? Olha, Rogério, o que eu percebo é que a gente tem um grande espaço de desenvolvimento no nosso país, por isso que eu acredito tanto no potencial da nossa startup, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, mas principalmente da transformação que a gente pode trazer para a sociedade a partir da educação e, no meu caso, também atrelando ao empreendedorismo. É uma pena que pessoas como eu e você, que nós fizemos nossa universidade, não existia qualquer tipo de debate sobre isso, né, sobre esse assunto tão importante, porque as universidades ainda hoje, elas ainda têm uma visão, não, isso não é só Brasil, não, mesmo fora do Brasil, aqui em Portugal, existe esse mesmo tipo de problema. Estou no doutorado aqui na Universidade de Lisboa e pouco se discute ou leva os estudantes às questões práticas do empreendedorismo. Fazer com que eles exatamente botem a mão na massa. E olha que a gente está numa universidade de negócios e uma das melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Lisboa hoje. Então, essa discussão ela é muito importante, porque o mercado hoje ele não está mais interessado em apenas nas pessoas que têm um conhecimento teórico. Ela precisa que a pessoa tenha uma vivência prática, até porque o hard skill ele não é soberano mais hoje na relação humana e empresarial. Cada vez mais as empresas estão preocupadas com soft skill, exatamente com as habilidades e as atitudes das pessoas. Então, não é só o conhecimento técnico. Você pode ser um cientista da NASA em programação, mas, de repente, você não consegue ter relações interpessoais. Então, por isso que o desenvolvimento da educação, ela passa em várias esferas aí, e a gente precisa ter um olhar muito mais avançado sobre isso. Assim que eu terminar minha tese de doutorado, eu vou transformar minha tese de doutorado exatamente com foco em crianças e jovens, porque eu quero trabalhar nessa base, porque a gente precisa fazer e trazer oportunidade de desenvolvimento para essas pessoas, não só do ponto de vista de abrir uma empresa, mas de ter uma mentalidade, uma visão empreendedora, porque ter uma visão empreendedora, uma mentalidade empreendedora é muito superior a tecnicamente abrir um negócio. Por isso é que é importante essa discussão e fico muito feliz de ter uma trajetória já há tantos anos ligada a isso e fomentar cada vez mais os negócios. E a gente sabe, né, da inovação, da tecnologia cada vez mais avançada aí nesse século, agora aparecendo aí mais inovações também com relação a chatbot, enfim. Como que você vê os desafios desse século? Porque cada vez mais a gente vê também grandes empresas no mundo de tecnologia, Vini, dispensando aí 4, 5, 7 mil, a gente vê o Google, enfim. Como que você vê os desafios? Porque a gente sabe que daqui a pouco tem muitas profissões aí que não vão existir mais. Um deles, de repente, nós dois aí como jornalistas também. Sim. Inclusive, há um tempo atrás, muita gente talvez não saiba, né, mas já existe produção de notícias de alto padrão nos grandes veículos mundiais, produzido por inteligência artificial, né? Então, por exemplo, no meu livro, o Economia Criativa 4.0, um dos capítulos que eu trato aqui é exatamente sobre a indústria 4.0 e um pedaço da indústria 4.0 é exatamente a inteligência artificial. Hoje, o grande boom no mercado mundial é o ChatGPT. É a primeira vez que uma empresa de tecnologia atinge 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. Não tinha acontecido isso antes. Nenhuma das grandes techs, das big techs, passou por isso. Então, fez o Google balançar. Inteligência artificial hoje realmente um elemento que ele está cada vez evoluindo mais. Ainda não tem a capacidade de substituir um ser humano, mas já consegue substituir inúmeras profissões. Inclusive, eu vou dar uma aula dentro da nossa plataforma
nesses dias exatamente sobre isso, ensinando as pessoas a como usar essas inteligências artificiais e principalmente usar para ganhar dinheiro, que é o importante. Mas o grande ponto, Rogério, eu acredito que pessoas como eu e você, nós não vamos perder a oportunidade, não vamos perder espaço no mercado, porque a gente se preocupa em pensar. O grande diferencial, eu falo isso no meu livro, o grande diferencial nesse século é que nós precisamos nos diferenciar através da cabeça e do coração. Sem isso, a gente não vai ter diferenciação, porque simplesmente nós vamos ter que competir com um robô, e competir com um robô, o robô muitas vezes vai fazer melhor do que a gente as nossas tarefas. E isso, não estou falando só de atividades, digamos, operacionais, como, de repente, um caixa de supermercado ou um frentista. Não, estou falando isso para médico, para engenheiro, para advogado, para contador. Então, são situações que nós estão envolvendo hoje aqui, que as pessoas estão querendo deixar de pensar para simplesmente serem operacionais. E no momento que você é operacional, você vai ser substituído por uma máquina que ela vai executar muito mais rápido e melhor as nossas atividades. Então, por isso que o ChatGPT causou esse grande boom e balançou muito o mercado mundial, afetou a Bolsa de Valores, está afetando aí as empresas e estão surgindo inteligências artificiais muito mais avançadas ainda do que o ChatGPT. Então, esse ano de 2023 realmente tem muita coisa aí pela frente. E você, né, como está em Portugal, a gente estava batendo um papo, falou que em breve você vai estar aí num caminho muito próximo, né, Brasil e Portugal, viajando, fazendo esse intercâmbio. Nesse dia a dia que você, né, está participando aí ativamente agora em Portugal, agora vai retornar ao Brasil também, como que você aplica, né, essa experiência sua na vida dos empreendedores que você está apoiando? Olha, graças a Deus já são mais de 10 anos aí como consultor, apoiando centenas de empresas. Me sinto muito honrado quando a pessoa me procura. Ontem, por exemplo, um ex-diretor do Banco do Brasil me procurou porque quer abrir uma startup, se aposentou e que quer entrar nesse mundo e que tem uma carreira brilhante e quando uma pessoa como essa, ou mesmo aquela pessoa que está abrindo de repente uma pequena lanchonete na garagem de casa, seja quem for, que me dá a oportunidade de contribuir com o negócio dela, para mim uma grande honra e uma grande responsabilidade. E beber dessas fontes, quanto mais a gente puder abrir a nossa cabeça para ver o que está acontecendo, analisar os modelos, analisar o que está acontecendo ao nosso redor, isso nos faz muito mais preparados para os desafios da competitividade, do que acontece no empreendedorismo hoje no mundo. Não tem como a gente fugir disso. O empreendedorismo está cada vez mais profissionalizado, muita gente ainda quer atuar de forma amadora no empreendedorismo, e essas pessoas são as que primeiro quebram seus negócios. Então a gente precisa ter uma visão muito mais ampla, muito mais cosmopolita, muito mais atenta. Isso não precisa se você tem a oportunidade, legal, de fazer uma viagem, abrir sua cabeça. Mas a internet está aí, de forma gratuita, com grande potencial. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Alguns preferem, de repente, passar o tempo vendo história, vendo bobagem, assistindo piada. Acho que isso é legal em alguns momentos e tal. Mas a ferramenta para que você consiga fazer com que você tenha um grande potencial, a quantidade de conhecimento que existe gratuito na rede é infinita. Então, temos oportunidade muito grande aí de poder fazer a diferença na vida das pessoas. Eu me sinto muito honrado nessa trajetória toda, Rogério. Agora, Vini, você comentou sobre o assunto desse ex-diretor, né, do banco. Estava vendo, inclusive, esta semana mesmo, uma matéria falando se as pessoas, né, com mais de 50, mais de 55 anos, 60 anos, se elas têm a oportunidade de começar uma carreira nova aí nas redes sociais. Como que você enxerga essa faixa etária ingressando, uma oportunidade de estar ingressando nas redes sociais, Vini? Olha, eu acho que isso é essencial, porque esse pessoal tem uma grande maturidade de vida e profissional, e sem contar que a gente está cada vez ficando mais velho. A humanidade está envelhecendo muito. Inúmeros estudos demonstram claramente que, por exemplo, pessoas que nasceram de 2010 para cá, meu filho, por exemplo, nasceu em 2014, quem nasceu de 2010 para cá, muito provavelmente vai viver mais de 100 anos.
Então, a gente vai ter que lidar com uma população muito mais velha no nosso planeta. Estatísticas, por exemplo, que eu estava vendo recentemente na Inglaterra, em 2040, já vai ter 47% da população da Inglaterra com mais de 60 anos de idade. E essas pessoas vão viver muito tempo. A gente vai precisar lidar, a gente precisa ter um relacionamento com elas. A gente tem aí um corte importante, as tecnologias, muitas delas estão sendo voltadas para um público mais jovem, o TikTok está aí, é um grande exemplo para isso, mas nós precisamos pensar que a curva de amadurecimento da população, ela está tendendo a gente ter que lidar com pessoas mais velhas. Então, negócios ligados à melhor idade, profissionais que se preocupam em atender isso, você se comportar e conversar de igual para igual com essas pessoas. Então, pessoas vão precisar ter um relacionamento mais próximo. Cada vez mais, esse sentimento de comunidade, que é o grande ponto hoje que está sendo discutido nas relações sociais, nas relações de tecnologia. Se você não cria um sentimento de comunidade, um sentimento de pertencimento, você não se conecta mais ao mercado. Por isso é que essa entrada dessas pessoas nas redes sociais, desenvolvendo novos negócios, utilizando a sua maturidade de vida e potencial profissional, podem contribuir e muito com o mercado. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Sistema Faesp, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPOnet, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil.